Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Nosso condomínio hoje está começando. Programa para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica, produzido e de total responsabilidade do Sindiconde. Você já sabe, né, que pode entrar em contato e acessar o sindiconde@gmail.com. Lá o Gustavo e a equipe estão à disposição para tirar dúvidas, para lhe dar indicações, enfim. O caminho habitual, você que já usou, sabe como é importante. Tem também a TV Sindiconde, onde todos os programas e outras importantes imagens são apresentadas, estão disponíveis para vocês. O Sindiconde fica no Seiza Center, sobreloja Bloco B, aqui em Florianópolis, na Avenida Osmar Cunha, 183, CEP 88015-100, se você quiser escrever. É no edifício Seiza Center. Telefone código de área Florianópolis 48 3333 8677. Mas a comunicação do Sindiconde também é feita através da mídia impressa. Semanalmente, sextas-feiras, no Notícias do Dia, Jornal Notícias do Dia, no Encarte Clube do Imóvel. E quinzenalmente, para toda a Grande Florianópolis, que também é a área de abrangência do Sindiconde, no jornal Fique Esperto. Como sempre, o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, está conosco e vamos começar a nossa conversa, o nosso programa, saudando, mais uma vez, com prazer, esse guerreiro que supera tudo para estar aqui para ajudar vocês. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, realmente existem momentos assim da vida da gente que você tem que superar uma série de coisas. É verdade. Para que você chegue aos objetivos, principalmente aqueles que você se propôs, de, presidindo um sindicato como o nosso, dizer que nós precisamos estar aptos a praticamente responder tudo o que o condômino, os condomínios e as empresas administradoras de condomínios fazem. Nós, naturalmente, não somos donos da verdade, nós não temos um conhecimento total das coisas, mas nós temos procurado fazer com que o nosso conhecimento cada dia se aprimore mais. Nós tivemos, com isso, busca, e sem nenhuma modéstia ou alguma coisa assim, nós vamos pedir para as pessoas nos ajudarem. Nós não sabemos tudo. E diante disso aí, o Gilberto, como você sabe, na semana passada, nós tivemos mais uma vez viajando, certo? Obrigado, Pedro. Para buscar subsídios e conhecimentos a respeito de condomínios, de sindicato de condomínios, o que fizemos uma viagem muito proveitosa a Belém do Pará, e foi uma grande surpresa a cidade de Belém, uma beleza de cidade. Tivemos oportunidade de estar lá, inclusive no Círio de Nazaré, e fomos inclusive, à Igreja de Nazaré, levar nossa oração lá, e dizer para vocês que aqueles que tiverem oportunidade, um dia de poderem ir a Belém, que é longe, mas é muito perto do coração da gente. Interessante, né? Certo? E se um dia puder ir lá, podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Belíssima cidade, uma história fantástica, um atendimento, é um povo religioso, é um povo humilde, mas bem arrumado, sabe, gente que te responde quando você faz uma pergunta. Fiquei
Mas, olha, me causou uma alegria imensa de ter conhecido aquela cidade. Uma grande parte dos veículos daquela cidade são amassados no teto. Sabe por quê? Não. Que as avenidas de Belém, as ruas de Belém são um pé de manga só. Ah, é? Vai caindo. Manga que não se acaba mais. Vai caindo. E ninguém lá, eles já sabem, lá ninguém bota um carro, mesmo que é preferível deixar no sol do que deixar debaixo de uma mangueira. Claro, porque Deus Mas carro. mesmo assim eles não escapam muito, não, sabe? E eu inclusive, falei lá com um taxista e coisa, né, e eles têm histórias assim fantásticas a respeito, sempre contadas com muito bom humor. E isso aí traz para a gente um novo ânimo. São cidades diferentes, são costumes diferentes. Belém é uma cidade que tem uma cultura da borracha muito, muito forte, com construções antigas, preservadas, né? Muito preservado. Eles têm um mercado, certo? Que diz ver o peso. E eu queria curiosidades, a gente quer saber as curiosidades. Acontece que esse mercado fica na Orla Marítima. É pequeno, tem 2 quilômetros de comprimento. Caramba! Certo? E aí, então, as embarcações vão encostando e vão trazendo de todos os lugares, vão trazendo as coisas para abastecer, principalmente em termos de alimentação, o mercado. Certo. Peixes fantásticos, principalmente um peixe que nós apreciamos muito aqui, que lá é de uma abundância, não é violenta, que é a famosa pescada amarela. Olha só. Eles pegam aquilo em uma quantidade enorme. Agora entrou no defeso, né? Sim, agora não na pode. Piracema. Mas, mesmo assim, não falta, porque eles mantêm muito pescado estocado, salgado, como se fosse o bacalhau. Certo. Então, são 3 peixes básicos que eles têm lá, que é o pirarucu, que é o filhote, e é a pescada. Amarela. A pescada amarela. Mas, gente, só indo ver para acreditar. Não dá para ver. Tem horário que acontece? Não, 24 horas por dia. Permanentemente os navios estão encostando. Não para nunca. Não 2 tem sábado, quilômetros. domingo, feriado, não tem 24 horas. Eles vendem para os mercados ou vendem também para as pessoas? Só para o público, praticamente só para o público. Então é assim de gente. Sim, muita gente. Eu não sabia, mas lá existe, por exemplo, da farinha da mandioca, que nós conhecemos aqui, nós temos aqui farinheiros, fabricantes aqui de farinha muito bons, mas lá, a farinha lá, eles têm farinha de tudo que é jeito, tipo, chega ao cúmulo de ter, e que eu não sabia, que a farinha de mandioca, eles têm lá 16 tipos diferentes, tirado da mesma raiz do aipim. Olha só. Certo? É mais grossa, é mais fina, outra é em pó, uma é amarela, outra é branca, outra sabe? Então, o aproveitamento da casca, o aproveitamento da folha do pé, o aproveitamento do caule, tudo isso aí eles fazem remédio, fazem uma série de coisas. Eu voltei de lá realmente entusiasmado, mais apaixonado ainda por esse nosso imenso Brasil. Beleza, vocês ouviram um depoimento que não tem preço. Seu Alfred, essa viagem foi uma viagem a trabalho também, sim, né? Sim. Nós já vamos falar sobre o objetivo principal da viagem, mas tivemos aqui uma descrição ímpar de Belém e de parte dos seus costumes. Depois eu ainda gostaria, no próximo, só para terminar, a riqueza e a beleza das igrejas como essa que o senhor esteve. Isso aí era importante a gente dar uma passadinha, porque são obras, inclusive, centenárias e importantes, que estão nelas e que brinda, né, ao visitante, né, de forma espetacular. Vale a pena mesmo conhecer.
Nós vamos fazer um breve e rápido intervalo nesse programa do Sindiconde para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica e voltamos em seguida. Aguarde só um pouquinho. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ela é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Já estamos de volta com o nosso segundo segmento, nosso condomínio hoje, para o Sindiconde, com o apoio de Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Você que tem algum tipo de dúvida, quer algum esclarecimento, sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe do Sindiconde, Isabel, Renato, enfim, todos, estão lá sempre prontos para lhe orientar, lhe dar os caminhos, indicar. Você sabe que o Sindiconde já tem uma pequena biblioteca, pequena mesmo, até porque não são muitos os livros a respeito, mas que estão à disposição do senhor e da senhora para tirar dúvidas sobre como administrar o condomínio, etc, etc. Tem corpo jurídico, advogados, responde a N questões. Eu, eventualmente, vou ao Sindiconde e sempre que eu vou lá tem alguém sendo atendido. Ou pelo Gustavo, ou pela Isabel, ou pelo seu Alfred. Enfim, é muito importante o trabalho desenvolvido e a gente percebe que está havendo uma reciprocidade, ou seja, as pessoas a quem o trabalho se destina estão realmente começando a usufruir das possibilidades de saber mais, de ser bem orientado de forma séria, objetiva e segura. O presidente Alfred Reimann já falou conosco no primeiro bloco e nos contou muito a respeito de Belém, onde ele esteve na semana anterior, a fim de participar, de tirar dúvida, enfim, ele vai esclarecer o quê. Mas as igrejas, essa particularmente do Sírio, né, de Nazaré... As igrejas lá são alguma coisa assim indescritível. É bem da época portuguesa ainda, né? Então, a Igreja da Sé, ela está na frente de uma praça muito bonitinha e tal, não tão grande, mas tem praças enormes em Belém, como também tem
tem parque florestal dentro da cidade. Que interessante. Mas a Igreja da Sé é a igreja onde a Belém Antiga, de onde sai o Círio de Nazaré. Certo. Da onde está a imagem da Nossa Senhora de Nazaré. E dali, então, sai para a procissão, sai pelas ruas de Belém e vai até a Igreja de Nazaré, certo? Que é lindíssima. Coisas assim indescritíveis. A gente fica a olhar aquelas colunas de mármore, um órgão fantástico, uma arquitetura que a gente não pode imaginar de que alguém conseguiu fazer um projeto daquele. Os projetos hoje são em linhas retas e coisa e tal, né? E o computador faz e aquele negócio. Me deu. Mas aquele trabalho, certo? Onde se vê arte, onde se vê uma série de coisas que estão aquém dos nossos conhecimentos, certo. São simplesmente magníficos. Você entra dentro... Aliás, eu disse para o meu companheiro de viagem, que foi o Altair, eu disse para ele, olha, nós vamos ficar lá na igreja uns 15, 20 minutos, certo? Eu só queria dar uma olhada porque nós temos um compromisso. Ficamos 1h50 dentro da igreja. Olha que loucura. Não dá para sair. Ela te pega, ela te deixa numa tal emoção. Te compele, né? Admirar, perceber, olhar. E aí depois, os taxistas de Belém, todos eles são de Belém. Você não tem aquele taxista em São Paulo, de onde você é? Eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou da Bahia, eu sou de Pernambuco, eu sou do Ceará. Não, eles são lá. A pergunta que você faz a eles, eles te respondem com detalhes, certo? O que é o Círio de Nazaré? Quantas pessoas participam? Esse ano participaram 5 milhões de pessoas na procissão, gente. Que loucura! E a cidade tem 1.700.000 habitantes. Olha. Então, imagina, vocês, o que vem para lá, de barco, não é que ficam lá na orla, lá perto do mercado e aquela coisa toda, aquilo lá, chegaram 40.000 barcos. Que loucura. Que vem de outras cidades, outros lugarejos. O Pará é o maior estado brasileiro. O paraense diz que o estado do Pará é maior do que o Amazonas. E se ele não for, mas anda meio empatadinho ali. É grande. É grande que não se pode imaginar. Cabe algumas Santa Catarina lá dentro. Imagina. Né? Mas, gente, nosso estado é um estado super privilegiado, aonde nós vamos buscar conhecimentos dos sindicatos, dos condomínios, das novas construções. Afinal de contas, o boom imobiliário no Brasil é uma realidade, não em Florianópolis, ela é uma realidade no Brasil. Lá em Belém, você, quando já chega de avião, você já dá uma panorâmica, assim, você vê a quantidade de prédios novos em construção. Isso aí mostra um progresso, assim, bastante interessante. E, naturalmente, todos nós, gente, estamos aí lutando para buscar dentro, não é dentro daquilo que a lei e a legalidade permite, nós juntarmos nossas forças de sindicatos, tanto faz norte, sul, oeste e leste do Brasil, para juntarmos uma força para buscarmos a criação de algumas leis que venham beneficiar um pouco mais os condôminos, visto que a nossa Lei 4.591 é de dezembro de 1964. Mas ela está atual ainda? Ela está super atual. Pois é. Ela precisa se adaptar para a modernidade. Essa é a lei do inquilinato, a chamada lei do inquilinato? Não, a lei do inquilinato é uma outra coisa. É outra coisa. É outra coisa, Não, você precisa,
o Gilberto, eu estou trazendo aqui algumas coisinhas assim, Oba. certo? Que são importantes. Mas você vê uma coisa, hoje, no dia de hoje, 1º de novembro, novo termo de rescisão de contrato de trabalho. Os escritórios, alguns escritórios já sabem, estão se atualizando, a administradora também. 99% dos síndicos não sabem o que é isso aqui. E daqui de hoje em diante, se não for feito uma rescisão de contrato de trabalho com o seu empregado, dentro desses nesse novo termo aqui, certo? Que é a portaria 1057 de 2012, que entra em vigor hoje. Sim. A Caixa Econômica não faz, não procede. Não libera, não libera fundo de garantia, não libera uma série de coisas. Então, gente, a importância do sindicato aqui, como lá também, como no Brasil inteiro, é preciso que nós tenhamos uma união um pouco maior para nós falarmos mais ou menos o mesmo idioma, naturalmente respeitando as características de cada região. Claro. Eu já disse aqui em outra ocasião que aqui nós estamos vários Brasis, né? Sim. São, em verdade, realidades regionais que precisam ser respeitadas. A lei deixa muito pouca, digamos assim, margem. Muito poucas brechas. Da manhã parece fazer isso aí. Então nós precisamos fazer o quê? Hoje o condomínio é uma realidade nacional. Claro. Certo? Dado ao número de pessoas que moram em condomínio, trabalham em condomínio, e isso cada vez aumenta mais. Claro, cidades vão crescendo e as pessoas procuram se As cidades vão crescendo e elas não vão chegando até os limites dela. Começam a levantar, ela começa a ir para cima. Então, os senhores síndicos, administradoras, o sindicato, o Sindiconde, buscando aprimorar os conhecimentos nossos internos lá, queremos transmitir para vocês todas as perguntas que vocês querem a respeito desse assunto. Certo. Para que vocês amanhã não digam, não, desconhecemos. Ou que digam, não, nós somos filiados ao sindicato e o sindicato não deu uma informação. Não fez nada. Então eu estou trazendo isso aqui publicamente. Amanhã está sendo publicado esta coluna inteira aqui. Esta coluna inteira está sendo publicada amanhã. Notícias do Dia. Notícias do Dia, certo? E colocando-nos à disposição para que os senhores nos façam os contatos necessários para nós darmos a vocês os encaminhamentos que realmente os condomínios necessitam. Vamos fazer mais um intervalo, o segundo do programa, e você já sabe que tem que estar atento a essa observação que está entrando em vigor agora. E se você fizer alguma rescisão e que não seguir essa nova portaria, você vai ter certamente muitos problemas, e a pessoa que sair ou que entrar, enfim, também vai ter. Aguarde um pouquinho só, a gente já volta. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine,
Tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa pra cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Já estamos de volta, né, com o nosso terceiro segmento do nosso condomínio hoje, para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica, esse programa do Sindiconde, que está à disposição de vocês, né? Edifício 6A Center, sobre a loja Bloco B, Avenida Osmar Cunha 183, Florianópolis, telefone 48-3333-8677. Queria agradecer o Fernando Patunas, o Pedro Riso, o Silvio Manioto e o João Carlos Carvalho, que fazem parte da equipe que apoia a realização técnica desse programa. O senhor Alfredo colocou para nós, no bloco anterior, que todas as rescisões de contratos de trabalho devem utilizar, já a partir desse mês de novembro, o novo modelo do termo de rescisão do contrato de trabalho, que é apelidado de TRCT, né? Instituído pelo Ministério através da portaria 1057 de 2012. São novos formulários, o termo de quitação para rescisão de contrato com menos de 1 ano de serviço e o termo de homologação para as rescisões daqueles trabalhadores que têm mais de 1 ano, que aí tem que ser homologado, inclusive, junto ao sindicato e tal. O objetivo da portaria é dar mais segurança ao trabalhador e ao empregador, o senhor síndico aí, né? No momento da rescisão do contrato, detalhando parcelas devidas e parcelas já pagas, contrariamente ao que acontece hoje com o TRCT vigente. Principais mudanças em relação a essa nova portaria, esse novo modelo de rescisão, sobre as férias vencidas, a informação deve ser separada em cada campo, para cada período aquisitivo de férias vencido e não quitado. Tem também o período aquisitivo, quantidade de duodécimos de férias ainda devidos, 1 dozeavos, 2 dozeavos e assim por diante, e o valor devido. Questão do 13º exercício, os anos anteriores, deve ser informado separadamente. A empresa deve informar também quantidade de duodécimos, valor devido, horas extras no mês de afastamento. Deve ser informada a quantidade feita de horas e o percentual em cima das horas. Tem horas com mais adicional do que outras, 50%, 75% ou 100% e o valor. Há campos também para informar verbas credoras, que devem ser inseridos, quando for feito o preenchimento para detalhar os créditos do trabalhador, conforme é orientado nas instruções de preenchimento.
questões como adiantamento, vale transporte, empréstimo em consignação, nos casos em que houver, informar separadamente a Previdência sobre 13º e demais verbas. Enfim, é um documento novo, com modificações, e que, se não for feito já no novo documento e de acordo com as instruções que o Sindiconde está disponível, você anote aí o telefone, 338677. Não vai usar o telefone, vai por internet, sindiconde@gmail.com. Bateu, entra lá a equipe do Gustavo e todo mundo do presidente Alfred a lhe orientar. Pergunte, vai ser atendido, vai ter a resposta. Tá bem? O Jornal Notícias do Dia, que está circulando nesse dia de finados, sexta-feira, o programa vai ser repetido depois, mas você fica com a orientação de onde é que está, é no dia 2, edição do dia 2 do Notícias do Dia, no Clube do Imóvel, a assessoria de comunicação, o setor de comunicação do Sindiconde tem lá uma coluna onde vai colocar, inclusive, essa informação por completo. Mas, mesmo assim, se tiver alguma dúvida, procure o Sindiconde, que você sabe que será orientado adequadamente. É isso, presidente? Exatamente, Gilberto. Nós precisamos nos conscientizar e ter a certeza, e temos certeza, de que nem todos leem o jornal, nem todos estão assistindo esse programa. Claro. E a grande maioria dos síndicos de condomínio que não são, digamos assim, contabilistas ou que não têm empresa administradora que esteja dando a eles uma assessoria, desconhecem isso aí. Com certeza. Isso aí por parte do empregador. Por parte do empregado, então, ele não sabe nada. Aí mesmo que não sabe. Certo? Bom, então, é uma das coisas que eu tenho batido, é que os sindicatos de empregados deem uma divulgação maior para aqueles funcionários em condomínio, independente de serem ou não filiados aos sindicatos trabalhadores. É a mesma coisa aí, foi eleito um novo prefeito e não vai ser prefeito daqueles que votaram nele, vai ser prefeito de uma cidade. Claro. Então, nosso objetivo aqui é o mesmo. Independente de ele ser filiado ou não ao Sindiconde, se ele é simpático ou não ao Sindiconde, eu quero dizer para vocês que o tratamento que vocês vão receber lá é exatamente o mesmo. Claro. Não há a menor dúvida. Então, dizer naturalmente aqueles que estão com suas obrigações em dia, porque, veja bem, manter a porta aberta do Sindiconde não é fácil. Tem uma equipe grande, né? Tem um custo muito alto. Mas o que nós levamos de benefício ao condomínio, aos condôminos, aos síndicos, às administradoras de condomínio, aos contabilistas, certo? Do conhecimento que nós vamos buscar e não é transmitimos de graça, nós não cobramos nada de ninguém para isso aí, certo? Vocês podem ter certeza que o sindicato tem muito mais a dar do que a receber. Certo. Ainda hoje também, ontem venceu nossa reversão patronal. 31 de outubro, essa é o ontem que a gente está se venceu a segunda parcela. A gente, por levantamento feito, aumentou um pouco o número de condomínios que estão fazendo esse pagamento, esse recolhimento. Parabéns. Só que também não naquela proporção do número de condomínios que tem aumentado na cidade. Ah, tá. Alguns contestam, não é, este trabalho, esta obrigatoriedade. Eu nunca obriguei ninguém. Claro. Certo? Agora, aquilo que está fechado em convenção, aquilo tem que ser cumprido, claro, porque ele passou a ser lei. Ele está registrado no Ministério do Trabalho, afinal de contas, estamos cumprindo a coisa de acordo com como a lei manda. Amanhã depois, a grande... Gilberto, como se diz, as pessoas pensam que
porque hoje está tudo bem, amanhã vai estar tudo bem. Ah, não é bem engana, assim. Amanhã eles podem ter um problema com um empregado, eles podem ter um problema com um condômino, com um locador ou um locatário. Claro. Eles podem ter problema com uma administradora. Eles podem ter uma série de problemas. Claro. O sindicato está lá para isso, para ajudar, a orientar. Exatamente, fazer isso daí. Claro. Certo? Lá em Belém, o sindicato deles realmente é um sindicato já há 20 e poucos anos em função. Tem um corpo de funcionários 5 vezes maior que o nosso. Meu Deus. E aí você pergunta, mas para que tudo isto? Gente, eles trabalham o dia todo, certo? Nós ainda não tivemos oportunidade e não temos ainda a oportunidade, eu acho que nesse tão depressa, porque nós não temos recurso. Claro. Não se faz nada sem recursos, certo? Para poder dar alguma coisa. Eu tenho dito que a gente prefere fazer as informações para aquelas pessoas que nos procuram e que realmente estejam em dia com o recolhimento. Gente, o recolhimento Sindiconde, certo? É o imposto sindical, do qual nós recebemos 60% do valor total do recolhimento, o que representa hoje mais ou menos R$90 por ano. Por ano. Certo? E a reversão patronal, certo? Que nos dá a sustentação de podermos estar com uma porta aberta e fazendo alguma economia para poder trazer as informações que nós hoje estamos aqui prestando, visto que não se adquire isso aí gratuitamente. É óbvio. É difícil, é difícil. Você hoje faz uma consulta a um advogado, tem um custo, é a mesma coisa que uma consulta médica. Claro. Certo? E às vezes a do advogado é mais importante com certeza do que a consulta médica. E uma consulta ao seu sindicato dos condomínios não custa nada, é gratuito. A única coisa que o condomínio tem é aquela obrigatoriedade desses 2 recolhimentos. Lá fora, Belém, Manaus, afinal de contas, todos aqueles estados onde os sindicatos estão representados, porque estão representados em todo o Brasil, a única exceção é nós aqui em Florianópolis, nós não cobramos mensalidade dos condomínios. Os outros cobram. Os outros, além de cobrar mensalidade, cobram todas as outras taxas. Hoje, um condomínio em João Pessoa, se não me engano, não estou bem certo, não quero citar nome. Sim, não importa. Mas lá no norte, um condomínio normalmente ele paga ao sindicato cerca de R$460 por mês. Independente das contribuições, se for sindical, reversão patronal. Não. Incluído isso aí, dá um total de R$460 por mês. Por mês? Por mês. Olha o que dá praticamente R$5 mil por ano. Enquanto que o nosso não chega sei lá, não chega a R$1.000 média. Não, que R$1.000 média, nada. Certo? Então, gente, nós estamos no início, certo que nós não podemos ainda oferecer uma série de coisas que eles lá oferecem. E o que eles oferecem? Eles oferecem um trabalho muito bem feito, que é o vale-refeição. O vale-refeição, o vale-alimentação, como queira. Acontece o seguinte, nós gostaríamos, eu particularmente, defendo que nós precisamos chegar a isso aí. Mas para isso nós precisamos ter um grande acordo. O que lá fora tem é o acordo dos sindicatos dos empregados, o laboral com o patronal. Se não houver um acordo bom entre as partes, vai criar o quê? Vai criar com que esses novos condomínios que estão nascendo aí, nenhum deles mais tenha empregado próprio. Vai ser tudo terceirizado. Vai ser tudo terceirizado. No momento que ele é terceirizado,
certo? O sindicato dos empregados não tem receita. Pois claro. Entende? Então é preciso entender isso aí. Nós trouxemos aqui e estamos à disposição de vocês as questões trabalhistas, conforme nós já falamos aqui alguma coisa. Nós temos aqui os problemas dos condomínios, o recebimento de uma edificação da construtora. Nós temos aqui as assembleias de condomínio, e elas precisam ser realizadas, precisam sim, a lei determina. Como se fazem essas assembleias, como se convocam essas assembleias, como se faz o encaminhamento de uma convenção de condomínio. O Sindiconde está lá para isso. E o Sindiconde vai indicar, certo? E o condomínio pode ter certeza que aquele que receber uma orientação nossa, ele vai ter o lugar certo onde procurar os seus direitos e as respostas para as suas perguntas. Você continua ligado, nós vamos para mais um intervalo, o último intervalo do programa, e voltamos, que ainda temos grandes e importantes informações para o senhor e para a senhora. Aguarde só um pouquinho. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Por causa de você, o sol nasce todo dia para Bruno. O Lucas mostra mais um dedinho. O Alfredo volta a ser Alfredinho. E a Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue, um minuto seu vale uma vida inteira para eles. Hemosk. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Já estamos de volta agora com o nosso encaminhamento para o encerramento. Neste nosso condomínio hoje, abrindo o mês de novembro,
Você vai ter as reprises, né? Já vai ser um pouquinho além do início de novembro. Mas, como sempre, os nossos agradecimentos ao seu José Nitro, Casa da Água, renovando, estando conosco mais uma vez, o seu Nésio, da Cronos, e também a hidroclínica do Rude, aquele das análises da água e tal, como é um bem importante, né? Agora, mesmo no verão e com esses calores que andam fazendo por aí, né? As pessoas dão um valor grande à água. Mas são essas três empresas já conhecidas de todos, que são parceiras, né? Como diz a própria Casa da Água dos condomínios, e o próprio Sindiconte, que é o responsável pelo programa, que nós aqui estamos encaminhando para o encerramento, lembrando, sindiconde@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem você quer ver aqui na bancada, né, para ser entrevistado e tirar suas dúvidas, se comunique. E também pelo telefone 3333-8677. Código de área para você que nos acompanha em tempo real pela internet ou pela própria TV Sindiconde, que está no site do Sindiconde, o código de área é 048. Notícias do dia sextas-feiras, Clube do Imóvel, a coluna do nosso condomínio lá do Sindiconde. E quinzenalmente, na área de abrangência, que é a Grande Florianópolis, no jornal Fique Esperto também, a presença do Sindiconde. Presidente, o que a gente tem agora para encaminhar para o encerramento? Olha, gente, até nem parece ser verdade, mas hoje, 1º de novembro, hoje nós estamos a menos de 2 meses para o fim do ano. Esse ano que passou numa velocidade, assim... impressionante. Um vapt-vupt, como se diz. É verdade, certo? Foi muito rápido. Tivemos esse ano, naturalmente, boas e más notícias, inclusive uma péssima que tivemos agora, não é com aquela barbaridade que aconteceu com o mar lá em Nova York. Imagina se aquilo acontece aqui, hein? Exatamente o que eu queria dizer. Gente, nós precisamos estar prevenidos com certas coisas. Porque pode acontecer. Outro dia eu fui convidado e estive em Blumenau, certo? O pessoal de Blumenau já não está mais muito preocupado com a enchente, não, porque eles já se preveniram. Eles sabem direitinho que o rio sobe tantos metros, sobe tanto, não, mas vai acontecer, se subir mais 1 metro, vai acontecer isso, e eles já têm as formas de buscar as defesas deles através de embarcações e alimentação. Afinal de contas, eles já criaram uma cultura daquilo lá. Na realidade, a dor ensina a gemer, né? Sem dúvida alguma. E os americanos, não é por falta de aviso, certo? Aliás, não são os americanos, o mundo, certo? Não é por falta de aviso, não é que todas essas agressões que estão acontecendo, não é, agressões atômicas e outras coisas mais, esta exploração violenta do nosso subsolo, não é, do nosso pré-sal e outras coisas mais, isso tem um troco. Não pode não ser da noite para a nossa época, mas ela vai acontecer alguma coisa, não é, de diferente pode acontecer. Claro. Isso precisam ter, digamos assim, sérios cuidados. Você vê uma coisa, Santa Catarina, olha, a gente que anda de vez em quando conhece outros lugares. O Ceará, por exemplo, Fortaleza, uma cidade muito bonita, ali na orla marítima, dali para dentro é uma pobreza que não tem tamanho. A gente fala, vamos fazer um passeio para o norte do Brasil. Você inclui tudo, menos a cidade de Belém. Você vai para Manaus, São Luís, Fortaleza, Natal, Salvador, às vezes vai a João Pessoa, não se fala em Belém. Pois é. E o Belém dá banho em todas elas. Mas isso não tem dúvida. Em cultura, em beleza, em igrejas, é uma coisa que não dá... O senhor sabe se a influência lá é francesa ou é portuguesa? Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa, sim. Tu sabe que o Fidel Castro nasceu no estado do Pará? Pelo menos me contaram isso aqui lá. E vem da família, como ele subiu do Pará, ele foi para a América, ele subiu, foi para a Venezuela, da Venezuela, então ele foi para as Antilhas, depois de lá é que ele foi para Cuba, certo? Está vendendo pelo preço que comprou. Estou vendendo pelo preço que comprei.
né? Mas eles acreditam nisso aí, certo? Aí, mas tem um detalhe, o motorista do táxi disse assim, agora o senhor não esqueça de uma coisa, o cartório onde ele foi registrado pegou fogo. Não tem como provar. Os caras são fantásticos, sabe? Eles sabem vender o peixe deles, né? E realmente é muito bonito. Muito calor lá. Não mais do que aqui. Ah, é? Não mais do que aqui. Umidade, aquela coisa que às vezes rareia. É mais seco lá, né? Pois é. Uhum. Apesar de que lá em Belém faz as coisas antes da chuva e depois da chuva, né? Você marca certinho. Ela veio, mas não é na cidade toda, é alguns pontos isolados. Hoje chove naquele ponto, hoje chove nesse aqui, assim por dentro. Manaus é assim também, né? Manaus também é. Mas de qualquer maneira, se eu puder dizer mais alguma coisa, eu digo, quero dizer muito obrigado por aquele povo lá, que é um povo sofredor, mas é um povo brasileirão, assim, sabe? Certo. Não é um povo tristes, porque Belém não foi aqueada com a Copa do Mundo. Pois é, né? Com 1.700.000 habitantes. Merecia, tem um estado Mangueirão com 35 mil lugares, pronto. E estão construindo um estádio novo em Manaus, onde não existe futebol. Que coisa incrível, né? Isso deixa dúvidas, assim, muitas dúvidas na cabeça da gente, certo? Mas realmente existem as justiças e as injustiças. Mas quem sabe Deus está fazendo as coisas certas, então não vamos criticar sem um maior conhecimento da coisa. Mas que Belém merecia muito mais que Manaus, eu não tenho dúvida. Aquele Mangueirão, tem um jogo lá, Paysandu e Remo, pá! Não é, o estádio está lotado. Que beleza. Mas lota mesmo. Mas lá, Avaí, Figueirense e Fichinha perto deles, em termos de fanatismo do futebol. Sim, sem dúvida. Aliás, eles lá são Avaí e Figueirense, porque o Remo é preto e branco e o Avaí e o Paysandu é azul e branco. Certo? Então, eles mexem muito com a gente por causa disso. Tá bom, e essa camisa aí é homenagem a alguém? Não. Essa camisa aqui, não é, se olhar ela bem direitinho, ela tem uma faixinha preta aqui, ó. Sim. Não é, porque são as cores do Grêmio, do Rio Grande do Sul. Apesar de eu não ser... gremista. Não. Do Rio Grande do Sul, eu tenho mais simpatia pelo Grêmio do que pelo Internacional. Mas... não sou fanático torcedor para, digamos assim, usar uma camisa. Como eu ganhei ela de presente, eu também tenho que homenagear aquele que lhe me presenteou. Certo? Beleza. Gente, muito obrigado pela audiência. Obrigado a você, internauta, que nos assistiu em tempo real pela internet. Já sabe, o nosso site é www.tvfloripa.org.br. Você deve se comunicar por e-mail com o sindiconde@gmail.com ou telefonar para 33338677. Quer escrever? Gosta ainda da carta? Muita gente faz isso. CEP 88015100, que corresponde à Avenida Osmar Cunha 183, centro de Florianópolis. O Sindiconde fica ali no edifício 6 Center, sobre loja Bloco B. Obrigado a Cronos, Casas da Água, Hidroclínica, mais uma vez. Boa tarde a vocês todos, na esperança, naturalmente, não é, que Florianópolis vai ser a melhor cidade do mundo daqui um pouco. Que se forem cumpridas 10% das promessas do prefeito eleito, promessa na campanha, isso aqui vai ser maravilha. Ou é mentira? O tempo dirá. Tá bem? Abraço. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.